dia, começando mais um início de semana e mais um programa que a Camaçari tem hoje, dia 16 de setembro de 2013. Minha gente, o nosso assunto é trânsito. Primeiro, deixa eu pedir desculpa ao nosso telespectador, porque na última sexta-feira não teve programa. A gente teve um probleminha que acabou que não deu tempo de realizar o programa, mas estamos firmes e fortes aqui, né, com o nosso programa Camaçari tem, todo dia trazendo um entrevistado que possa trazer informação para você que é morador, para você que trabalha em Camaçari, com muito carinho, porque o nosso objetivo do programa é esse, é deixar você informado de tudo o que acontece. Hoje a gente vai falar de um assunto em Camaçari que a gente está tentando resolver, né? A gente que mora em Camaçari, a gente que trabalha em Camaçari, sofre ainda com a situação do trânsito. A gente sabe que no horário, no início da manhã, no finalzinho da tarde, aquele sufoco, né, para a gente sair cansado e conseguir chegar em casa e passar pelo centro da cidade. É sobre esse assunto que a gente bate um papo hoje com Claudécio Taroba, ele que é superintendente de trânsito e transporte aqui de Camaçari, né, o coordenador da STT. A gente vai conversar com ele, vai falar um pouquinho sobre como está a situação do trânsito. Taroba, querido, muito bom dia, obrigado por receber você aqui em nosso programa. Bom dia, Jane, aos telespectadores do Camaçari tem. A gente vem aqui com muito prazer. Eu acho que a comunidade de Camaçari, a comunidade tem que saber realmente o que é que está acontecendo, o que é que a Prefeitura e a STT têm feito para melhorar a situação do trânsito em Camaçari. E lhe digo, não são poucas coisas. Só que o trânsito, e aí nós não vamos usar isso como pano de fundo e nem desculpas, para dizer que no Brasil todo nós sabemos que realmente a questão do trânsito é uma questão que é um debate muito caloroso que se tem, mas que a gente fica muito à vontade para dirimir qualquer dúvida que tenha a respeito disso. Bom, então eu queria saber quais foram as mudanças que já foram feitas desde o início de 2013 para cá, que a gente tem aí mais ou menos 8 meses de trabalho, né? Você é à frente da SCT. O que já foi mudado desse tempo para cá? Olha, Jane, o trânsito em Camaçari, ele cresce, o número de veículos em Camaçari, ele cresce de forma, podia dizer, vertiginosa, né? Porque, assim, nós em 2007, nós tínhamos aqui um total de 35 mil veículos. Nos últimos dados que nós pegamos agora do Detran, nós chegamos a quase 73 mil veículos, ou seja, mais de 100% da frota de Camaçari aumentou em 5 anos. Né? Ainda temos mais 25 mil flutuantes, que são as cidades circunvizinhas, né? Como Mata de São João, Dias d'Ávila, Itanagra e por aí vai, Pujuca. Né? Então, o que é que ocorre? A gente tem que realmente trabalhar arduamente. Nós temos uma equipe de engenheiros que estão trabalhando todas as terças e quintas-feiras, e esses recursos que estão chegando, que nós fomos buscar esses recursos através da equipe da Prefeitura, captadora de recursos, na questão da mobilidade, e nós temos essa equipe que está trabalhando todas as terças e quintas para desenvolver projetos que, num período bem curto, a gente vai ter que dar resposta, porque Camaçari não suporta mais. Só para eu te dizer assim, quais foram as mudanças, você me perguntou. Agora mesmo, há pouco tempo, não sei se onde você está morando aqui, mas se você utiliza a Avenida Jorge Amado, todo o efetivo nosso pela manhã fica na Avenida Jorge Amado. Mas queria dizer à comunidade de Camaçari que essa equipe que a gente está trabalhando e está tentando fazer esse trabalho, nós já começamos os contatos que vai ter a duplicação da CETREL. E nessa duplicação, nós já tivemos a garantia que vai começar pelo viaduto. E essa duplicação, e colocando as alças do viaduto, nós vamos praticamente acabar com aquele problema de engarrafamento pela manhã, nos horários de pico, pela manhã e pela tarde, que é o horário que a gente coloca o nosso efetivo. Também no que tange ainda essa questão da duplicação e a questão da via parafuso e os trabalhos que nós estamos fazendo do Rio Camaçari, vai ter uma entrada pelo Morro da Manteiga, a pessoa vai até aquela rotatória que leva a Ford, sim, retorna e pode entrar. As pessoas que pretendem entrar em Camaçari, mas que não querem efetivamente ficar nessa zona administrativa, né? Certo. Ela vai entrar por lá. Nós, recentemente, recebemos do DERBA e da Bahia Norte o projeto para a entrada ali para quem sai da Cascalheira. E nós detectamos que esse projeto ele não contemplava os carros que vinham da via parafuso,
como se eles fossem entrar no estádio. Então esse projeto voltou, não sei se vocês passam por lá, a comunidade que passa por lá, pode ver que iniciou uma obra e parou, porque é inadmissível, inclusive porque para os estádios que vão sediar alguns treinos da Copa e tal, eles fazem umas exigências e que nós vamos melhorar aquele entorno. E a ideia nossa também é desafogar a Jorge Amado. Então, como é que nós vamos desafogar a Jorge Amado se nós não dermos também outras alternativas além das alças que nós vamos colocar? Você falou uma coisa interessante da questão da Avenida Jorge Amado. Eu passo por ali todos os dias porque eu moro na saída de Camaçari. Aí a gente vê ali, naquele retorno, em frente ao Hospital Geral, tem um retorno ali. E antes do retorno tem um ponto, deveria ser um ponto. Mas os motoristas de empresas que pegam os trabalhadores de manhã, em vez de parar naquele local, param bem no retorno. É um verdadeiro bafafá, é uma confusão. As pessoas ficam na rotatória ali para pegar e vai parando um ônibus atrás do outro. Isso complica o trânsito. Então, acredito que vocês... Eu não sei como é que está agora, porque tem mais ou menos uma semana que eu não estou saindo cedinho, esse horário de 6 horas, que é o horário que é complicado. Acredito que se houver uma fiscalização ali, melhora. Aí a gente continua falando da Avenida Jorge Amado. Eu tenho umas imagens aí que eu fiz hoje pela manhã. Eu tentei ver como a gente colocar. Eu gostaria de dar até, se você me permitir, falar logo sobre isso. Certo. Eu estive com o prefeito na Gerba semana passada e nós estamos firmando um convênio com a Gerba, porque a Avenida Jorge Amado é a BA 512. Certo. Ali é uma BA. Então, nesse cruzamento, exatamente nesse cruzamento que você está se referindo, ali não é de nossa jurisdição. Ah, tá. Aí o que é que a gente tem feito? Mesmo assim, a gente coloca um agente ali, nós colocamos os nossos agentes para fazer com que o trânsito flua mais, né? Mas não é efetivamente nossa jurisdição. Queria adiantar também que aquele ponto de ônibus que existe na saída também para quem vai no sentido de Salvador, sim, na Via Parafuso, nós vamos tirar ele do lugar. Ficou assegurado na sexta-feira que nós tivemos com os diretores da Gerba, que ele vai ser deslocado a 50 metros à frente para evitar acidentes que ali têm causado um certo transtorno, né? E esse convênio vai nos permitir outras coisas também em termos de fiscalização de transporte clandestino. Nós estamos esperando uma resposta da Gerba agora, porque nós fizemos eu protocolei um documento pedindo que fosse firmado esse convênio, né? E aí os termos desse convênio a gente vai discutir e, sem sombra de dúvida, vamos ter mais poder de ação, porque hoje nós só tratamos do trânsito e do transporte, o transporte em termos do município, porque o transporte está municipalizado. Você falou do ponto de ônibus, eu me lembrei de, antes desse ponto que vai ser retirado, um pouquinho antes, tem um ponto que foi feito ali. Aquele ponto é utilizado? Ele é pouco utilizado. Praticamente podemos dizer, ele foi feito uma baia, mas ele é muito pouco utilizado. A gente discutiu sobre isso também. Mas, na verdade, a ideia é que ele não fique ali. Por quê? O ponto novo. O ponto novo, porque ele cria um transtorno. Veja que aquele ponto não foi construção nossa. Ah, tá. De quem é a responsabilidade? Ali é responsável. Ali você continua na BA. Você só saiu do... Sim. Mas você continua na BA 512. Você está só no interstício entre aquilo ali. Aquilo ali nós vamos mudar também. Não é pela questão do ponto propriamente dito. É pela questão do local que ele está e o transtorno que ele pode causar. Um ônibus entrando e saindo. A gente já tem as vias do jeito que você conhece. Você é pessoa daqui de Camaçari, sabe disso. Então, pode nos causar transtorno. Mas nós vamos dar uma boa diligência para aquele ponto. Bom, a gente falando ainda da Avenida Jorge Amado, que é uma avenida longa e que traz grandes transtornos ao motorista, a quem mora por ali, eu praticamente passo toda hora por ali, é meio confuso. Eu fiz umas imagens hoje de manhã, naquele local onde foram colocadas algumas barricadas de concreto, para evitar que as pessoas saiam do Open e façam aquele retorno. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar essas imagens. Pronto, as barricadas são essas, na Avenida Jorge Amado. Foram colocadas esses pedaços de concreto. Prismas de concreto, pronto. Para que o motorista não saia do Open Center. Mas mesmo assim, olha a imagem que eu tenho de um motociclista, mesmo com toda essa intervenção, ele vem devagarzinho, continua. Tem outra imagem que mostra melhor. Eu acho que ele vindo, né? Eu peguei ele bem de frente, fiquei escondidinho ali observando, fazendo algumas imagens, que ele vem da frente do Open e faz esse retorno aí.
Aí o que acontece? Pronto, ali tem imagem. Aí é uma mão indo, mas ele veio caladinho ali pelo cantinho e faz esse retorno. É complicada essa situação, né, Taroba? Olha, Jane, quando nós colocamos, às vezes, eu digo sempre que trânsito no Brasil se tornou igual ao futebol. Todo mundo é técnico, né? Tá. Todo mundo coloca o seu... Olha a imagem na hora que ele faz o retorno. Isso é direto, isso, né? Todo mundo coloca a sua opinião, todo mundo acha que deve ser assim, mas nada é feito sem uma contagem antes, sem uma pesquisa antes. Né? O que é que a gente tem feito em relação a isso? Esses prismas, eles foram colocados depois que nós analisamos, pela quantidade de carro, não sei se você sabe, nós recebemos uma quantidade suficiente de moradores na Avenida Industrial Urbana, que foram aqueles prédios novos e sim, as pessoas também que foram para o Lucaia por conta as pessoas que foram retiradas do rio, sim, por conta das obras do Rio Camaçari. Então, o que é que ocorre? Nós tivemos uma demanda muito grande. Então, quando nós tínhamos aquela entrada na frente da FAMEC, se permitia fazer isso, porque o número de veículos era pequeno. E aí nós fechamos ali a FAMEC. Nós fechamos ali e colocamos esses prismas onde você está colocando, exatamente porque os veículos que vinham pela mão de dentro, saindo do polo de apoio, eles estavam fazendo o cruzamento ali, exatamente onde esse rapaz está. Então nós colocamos os prismas para que ele saísse direto. Certo. E fizesse o contorno lá embaixo. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos implementando, já em fase final o projeto, para ainda esse ano, nós vamos fazer ali, onde tem aquele prisma, não sei se a imagem dá para mostrar, mas nós temos uma baiazinha. E nós vamos abrir mais aquilo ali para acontecer a desaceleração. E hoje, as pessoas que visitam o shopping, eles reclamam muito porque fechou e diminuiu e tal. O que é que a gente pretende fazer? Um retorno na frente do shopping e legalizar essa contramão que já acontece e a gente sabe que acontece. Então nós vamos legalizar aquilo ali, vai virar mão. E vamos abrir a pista. Nós seguindo direto à frente do hotel, nós vamos poder entrar para a Câmara. Nós vamos fazer um corte ali, onde nós vamos poder, e isso vai desafogar. Isso é pela demanda que nós temos. Não quero dizer com isso que vai ficar definitivo. Por quê? Porque com a duplicação, repito, da CETREL, nós vamos mudar significativamente a questão da malha viária ali. Por que eu toquei nesse assunto? Porque eu ando muito em Camaçari, eu frequento muito o Open Center e eu converso muito com as pessoas, principalmente com os comerciantes. E eles ficaram insatisfeitos com essa situação. Apesar de ter colocado esses prismas que você disse, que a gente vê, que a gente passa por ali a gente viu motos. Mas se você parar meia hora, ficar dentro do seu carro caladinho, você vê que os veículos fazem, e ficou pior ainda, porque eles vão literalmente para a contramão e fazem o retorno. E fazem, porque a gente vê. Aí eu conversando sempre com os funcionários, os empresários, a gente tem ali o Open Center, que a gente já vê que o movimento não é satisfatório, né? Ali o melhor horário de movimento é o horário do almoço. Mas se você parar e conversar com os comerciantes, eles estão tristes, porque a gente vê que lojas abrem e fecham. Se você for conversar com algum, assim, a loja abriu, vai ficar 3 meses e vai fechar. Então a gente já tem essa dificuldade, as pessoas não abraçaram o Open Center, sabe, como um comércio local. E aí você vê que ficou pior com essa situação. As pessoas já param assim, eu não vou almoçar no Open hoje, eu não vou comprar, eu não vou ao banco. Se você, ali tem o banco, a Caixa Econômica. Se você comparar aquela caixa com as outras, ali é uma bênção. A hora que você tiver com pressa, você vai ali que você é atendido rapidamente. Não é porque é distante, é porque ali dificulta. O motorista tem que fazer aquele retorno todo e o trânsito é complicado. Então, uma coisa que você poderia perder 5 minutos, 10 minutos, você vai perder meia hora. Porque quando você chega ali na prefeitura, trava tudo. Então, os comerciantes estão insatisfeitos, ficaram tristes com aquela situação. Eu queria deixar os comerciantes, e a gente conhece bastante comerciantes ali, que realmente estão preocupados, deixar eles mais aliviados. Nós vamos fazer isso, essa intervenção que nós colocamos, sem sombra de dúvida, eu acho até pela questão da demanda, né? Queria dizer também assim, que nós fizemos algumas operações na frente daquelas pessoas que estacionam. Sim. Tanto do lado do shopping quanto do outro lado. Ali tem alguns restaurantes
se não me engano, tem um depósito de bebida. Tem. Né? O que é que nós estamos fazendo? Não só lá, nós temos alguns pontos em Camaçari, que são pontos nervosos, como diz o meu amigo soldado. Por que pontos nervosos? As pessoas também, assim, elas acendem como comerciantes, como empresários, mas também, às vezes, não estão preocupadas com o trânsito. Por exemplo, nós temos questões para ser discutidas no Inocope, nós temos questões na Piaçaveira, nós temos questões para ser discutidas na Nova Vitória, porque as pessoas, realmente, eu respondi essa semana a um comerciante, que ele veio, poxa, estão nos perseguindo. Eu falei, eu não estou perseguindo. Nós estamos querendo ordenar o trânsito. No seu restaurante, você ordena. Agora, eu queria que você me ouvisse, só uma coisinha que eu teria para te falar. Peça ao seu cliente que quando ele for colocar o carro, não coloque em cima da calçada. Ah, mas não tem placa. A pessoa me perguntou, ora, precisa de placa para se dizer... que não pode colocar um carro na calçada. Não é? Entendeu? Então, assim, a gente tem advertido, a gente vai ser implacável nisso, até porque a gente precisa ordenar. A municipalização do trânsito, nós começamos a fazer isso a partir de dezembro, e passamos mais ou menos 6 meses, as pessoas foram multadas com uma multa educativa. Ninguém realmente respondeu e teve que fazer nada. Tá. Só que a partir de dezembro, começou-se a cobrar essas multas. Né? Então, assim, não é que a gente queira fazer isso. Preferíamos nós que não tivéssemos que multar. Eu sempre digo uma coisa. Por que existe a multa? A multa é uma penalidade. Mas antes dela vem o quê? A infração. Né? E aí, falando da infração, e às vezes, quando as pessoas vêm conversar com a gente, elas colocam sobre a questão, mas eu não estava, eu parei, foi 1 minuto. Eu estou também, Jane, e acho que até você poderia me fazer essa pergunta, eu vou antecipar, que nós vamos estar colocando agora para o público, a partir de outubro, o talonário eletrônico, que vai permitir que aquela pessoa que cometa a infração, na mesma hora, com o talonário eletrônico, ele é diferenciado. Que existem algumas cidades que dizem aí que tem o talonário eletrônico. Eu gostaria de aproveitar aqui, em primeira mão, o seu programa, ao vivo, né, para dizer que o único estado, o único município, na Bahia, até o talonário eletrônico, com a base de dados do Detran, que nos permite, em tempo real, ao digitar a placa, você saber da vida toda daquele histórico do veículo. Daquele veículo. Nós vamos estar implantando agora no início de outubro aqui em Camaçari. Vai permitir também que aquele agente faça aquilo naquela mesma hora. Né? Ele vai tirar a foto e naquele mesmo momento vai estar enviando para o correio. Se os dados dele estiverem corretos na base de dados do Detran, vai enviar uma mensagem para o celular dele, para dizer que ele foi multado, e vai para os correios, para que a notificação chegue à casa do cidadão. Esse trabalho é até interessante, porque se você parar um veículo que tiver alguma coisa irregular, que for roubado... Na mesma hora ele vai dizer. Vai acusar. Vai acusar. E aí já não é um trabalho do nosso agente. O agente vai entrar em contato com a polícia e dizer, olha, esse veículo está sendo procurado e tal. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem muito a contribuir. Vai trazer mais segurança para o município, né? E vai evitar alguns erros também de preenchimento. Só para eu lhe dizer, nós temos hoje em torno de 2.000 AITs preenchidos, mais de 2.000 com erro de preenchimento. E, pasme, esses erros, eu não vou aqui citar nomes, mas são de agentes, assim, tidos como exemplares. Que no final prejudica. Né? Hoje nós temos, para que a multa ela seja na mão do agente o talão, para que jogue na base de dados do Detran, com a digitação e tal, nós perdemos em torno de 4 a 5 meses. Né? Então, assim, vai ter uma celeridade nisso. As pessoas também vão ter mais célere a questão da defesa, se puder fazer, porque nós vamos estar constatando aquela infração em tempo real. Enfim, eu acho que é um equipamento, um software que a gente está adquirindo, né? Muito bom, que vai ser bom para a própria comunidade, porque eu acho assim, como eu dizia, nós temos um problema muito grave, que é ainda as pessoas não quererem aceitar. Essa semana, eu até rio, né? Uma pessoa me procurou e falou assim, eu estou indignado.
Aí a secretária estava lá e disse, tem um rapaz aí que está meio zangado e ele quer conversar com você. E lá eu atendo todas as pessoas, não tem problema nenhum. Às vezes eu peço desculpa quando às vezes demora, porque tem uma conversa mais demorada do que a outra. E ele me falou, eu estou aqui com 3 multas no mesmo dia. Eu tenho carteira de habilitação há 32 anos, nunca fui multado. Aí eu pedi a multa a ele, ele mostrou. Aí eu disse, o senhor está aqui sendo multado porque o carro está em cima do passeio. Aí ele falou, sim, mas lá é minha loja, eu não posso botar em cima do passeio? Pasme, né? O outro foi o celular. Eu disse, o celular toca. Como é que toca o celular e eu não vou atender? Ele estava no trânsito antes, tudo na mesma hora. Ele vinha com o celular. E o outro era seu cinto. Aí ele olhou para mim e fez assim, Taroba, eu vou usar cinto em Camaçari? É uma situação complicada, né? Aí deu vontade de rir, né? Na hora eu não podia rir. Eu digo, mas senhor, como é que o senhor não vai usar cinto? O Código de Trânsito brasileiro, o Código de Trânsito de Camaçari, o brasileiro de Camaçari, é o mesmo de Salvador que o senhor vai. E o senhor nunca tomou uma multa, porque o senhor sempre andou. Agora imagine, o trânsito foi municipalizado, na época que ele foi, já tem uns 6 meses mais ou menos, já tem 6 meses na época que eu falei com ele, aqui em Camaçari. Imagine se fosse desses 32 anos, o senhor estava ruim, viu? E aí ele, na verdade, ele tomou consciência. Porque, Jane, ainda tem um outro fator que a gente deve lembrar. Uma pessoa, essa semana, me questionou, estava tendo um evento na frente da Cidade do Saber. E a comunidade que sobe ali para a Bomba e para a Gleba B, estava nos questionando sobre os carros que estavam ali na frente da casa da criança, encostado ao passeio, onde as pessoas têm que andar. E as pessoas estavam se deslocando no meio da pista. Não é? Aí eu perguntei a ele, amigo, seu carro estava lá, não foi? Ah, mas meu carro foi guinchado. Eu disse, tá bom. Se a pessoa que tivesse necessidade de andar de cadeira de rodas, ou que fosse um deficiente visual, fosse seu parente, e que você viesse ajudando, ou você visse, você ia ter esse mesmo comportamento? Aí ele parou. Porque as pessoas também são muito preocupadas com elas não se preocupam com os outros. Nós precisamos, e nós vamos fazer um grande trabalho nosso, que é um desafio para a gente, da mobilidade, e que a gente vai ter que corrigir. E eu reconheço, a gente reconhece. Tem muita coisa que a gente precisa corrigir na questão da mobilidade. E nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando. Só para te dizer, hoje eu tenho uma equipe que foi 6 horas da manhã para a Orla, para fazer uma contagem, porque a gente precisa. A gente já está para alguns dados a mais que a gente precisou para dar uma resposta à unificação da tarifa da Orla. Porque a gente precisa realmente resolver esse problema, não é? E a gente está com a equipe, e está com outra equipe que está georreferenciando toda essa questão de abrigos de ônibus. O que é isso? Esse material nós vamos estar com ele na mão, que nós vamos fornecer a empresa que vai ganhar a licitação para a implantação do PMU, do Plano de Mobilidade Urbana. Essa questão da Orla, Taroba, é interessante, inclusive eu tenho umas imagens. Eu vou para um rápido intervalo. Já já a gente vai falar sobre essa questão da Orla, porque eu tenho umas imagens que foi feita esse final de semana por um colega, ele colocou no Facebook, eu captei essas imagens, para a gente poder falar também dessa questão do trânsito. E a gente tem muito assunto para rebater aqui ainda. Vai faltar tempo, né? Para você que está acompanhando o nosso programa, a gente recebe hoje Claudete Taroba, superintendente de Trânsito e Transporte de Camaçari. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, liga para a gente, 3040-2700. A gente vai para um rápido intervalo, já já voltamos. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela.
óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Se você gosta de andar bem vestida com o que está na moda, você precisa conhecer a Empório Modas. Produtos diferenciados para atender a todo o público. Bolsas, roupa masculina e feminina, acessórios e muito mais. Venha conhecer. Avenida Jorge Amado, Open Center, loja 46. Telefone 3644-4683. Empório Modas, seu jeito de ser. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Costac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Costac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. De volta com o nosso programa Camaçari Tem. Chegou uma pergunta aqui do seu Humberto. Ele diz assim, Taroba, que tem uma passagem de nível no bairro dos 46 e é um movimento muito grande de veículos. Você tem alguma forma de resolver aquele problema ali? Os carros acho que ficam parados ali, estacionados. Veja bem, ali, a fila de carros, onde existe aquela fila de carros ali, eu volto a dizer, o motorista precisa ficar atento à questão da sinalização. Nós fizemos uma pista ao lado, à direita você tem, para quem vai seguir, sentido Mearim, sentido SEMA. Sim. E sentido Prefeitura, e também junto com os carros que vêm da Rio Bandeira. O que é que ocorre ali? Ali é aquela pista para ficar livre. E as pessoas insistem em chegar ali e parar. Né? Nós vamos, queria dizer também que a gente está contratando, está chamando, já vão tomar posse agora no final do mês, 57 agentes que a gente vai ter um contingente já para fazer esse trabalho. Então as pessoas ocupam toda a pista, quando deveria ter uma pista livre, ou seja, ali no meio tem pessoas que não querem vir para cá, que elas querem retornar e não conseguem. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de fiscalização. Vamos já essa semana colocar as placas de sinalização para dar preferência àquela via ficar como deve ser, como diz no Código de Trânsito. Eu acho que a gente resolve aquilo ali dessa forma. Mas, repito, a questão ali é o próprio motorista que não tem consciência de que ali aquela mão vai ficar livre. A gente falava agora há pouco da orla. Eu tenho uma imagem aí que foi feita... Pronto, essa imagem. Eu peguei do Facebook de um amigo, o Danival, ele colocou e comentou. Nessa placa está dizendo que sábado, domingo e feriado não é permitido a colocação de veículos nessa área. Essa foto foi feita domingo, segundo o colega, e aí eu pergunto, o que acontece? A placa está dizendo que não pode parar e os motoristas param neste local? Tem uma fiscalização durante o final de semana nessas localidades? Essa imagem é de Jauá, mas a gente tem que ver, a gente tem a orla, tem Arembé, tem Guarajuba, tem Jacuípe. Como é que está a fiscalização nas praias, Taroba? Pois não, Jenny. A gente diminui o contingente nosso e, assim... Porque, às vezes, o nosso contingente ele não está só para a orla no fim de semana. Existem vários eventos aqui que a gente tem que dar cobertura, tem que fechar a rua. Né? É assim, são enormes, de todos os aspectos que você possa pensar. Mas essa questão de Jauá, especificamente, as placas que nós tínhamos aí foram retiradas. Deixa eu ver essa imagem novamente. Nós vamos recolocá-las, essas placas.
Mas nós tivemos, há 1 mês e meio, quase 2 meses atrás, uma reunião com a comunidade de Jauá. Nessa reunião ficou pactuado, e eu fiz, numa semana seguinte, uma portaria permitindo que durante o período de baixa estação, os veículos pudessem estacionar à beira-mar como estão ali. Certo. E a nossa fiscalização passa. Quem não está contente está sendo notificado, efetivamente. Mas, e essa portaria vai até outubro. Agora, no período de começa a primavera, a estação, sim, que a gente sabe que realmente aí vai ser proibido. Aí então, não pode mais colocar. Não pode. E eu digo para vocês, isso é um pedido da comunidade de Jauá, dos comerciantes, dos barraqueiros, que ainda existe, acho que 20 barracas ali, a tendência é que elas saiam, não é? E que a praia fique livre. Mas enquanto isso não ocorre e que as pessoas estão lá, eu acho que não vi nada demais que nós fizéssemos essa portaria. E portaria assim, a gente faz. Portaria é um ato administrativo que você faz e faz, não é? Mas eu acho que nós acertamos até na data, porque o tempo também levantou, e a semana também estive em Jauá. Eu estive lá ontem, por volta das 16 horas, 15 horas mais ou menos, e eu andei lá e vi que realmente dá para os carros passarem. Sim. Mas a partir da semana que vem, em diante e tal, se o tempo continuar, já não dá mais. Porque nós tivemos, e estamos tendo um problema muito grave, que é a questão da Orla de Salvador. Com a retirada das barracas da Orla de Salvador, as pessoas estão vindo para o litoral norte. Estão vindo para as praias de Camaçari. São 42 quilômetros, né? Que a gente tem e que a gente tem que cuidar, né, realmente. É verdade. E a gente tem que tomar conta. Como nós também já, e aí você me colocou aqui logo no início sobre a questão do que a gente tem feito, a gente melhorou nossa frota, tanto de veículos de fiscalização, né? Nós temos hoje 14 viaturas. No início do mês, a SCT recebeu veículos, não foi? Exatamente. Então a gente vai poder dar uma fiscalização melhor, né? A gente vai poder chegar mais junto, a gente vai poder estar conversando com a comunidade. E, na verdade, essa questão desses veículos, a gente já observa nas ruas, porque se a gente andar, eu já vi o movimento até na cascalheira de motos, a gente tem uma imagem aí desses motociclistas, eu fiz essa imagem hoje de manhã, então a gente já vê que há um movimento de carros, eles estão realmente trabalhando. Eu tenho essa imagem aí, tem uma outra imagem na sequência dessa, que foi feita hoje de manhã aqui na Rádio Jauá. Pronto, essa é a imagem que eu estou buscando. Eu fui conversar com a gente para saber, então ele me explicou. Eu falei, não tem placa dizendo que não pode. Ele, Jane, não precisa de placa. A gente vê a sinalização no chão, Jane. Pronto. Ali é um zebrado, Jane, que esse zebrado ele está dizendo, você não pode estacionar. Que não pode estacionar, até na porque verdade. A ponte não foi feita para uma... o que você passa é uma coisa, o que você fica fixo é outra. Então ele me contava da multa. Aí, Jane, primeiro, a multa, ele já está errado porque ele parou ali. Até em ele passar por cima da multa, eu falei valor, ele falou, só por ele estar estacionado ali, seria uma multa de 500 e poucos reais, que ele está errado. Parar e estacionar. Então, aí eu comentando, eu fui tentar negociar ainda, não multa não, não multa não, porque aí ele falou, não, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho, o dono vai chegar aqui, eu vou chamar a atenção dele que não pode, ele vai pegar o carro dele e vai embora. Agora, se o dono não aparecer, eu vou ter que concluir o meu trabalho e ele vai ser multado para que ele não possa fazer novamente. Aí tem uma imagem que pega os dois lados da pista, tinha 3 agentes aí, eu peguei... pronto, a gente vê 2 agentes ali, porque as pessoas estão parando, né? Agora, eu te digo, tem aquela questão também do motorista, porque logo à frente, depois daquele carro vermelho, tem um espaço ali, eu não fiz essa imagem, mas ali tem um espaço que dá para 2 veículos estacionarem, inclusive o meu carro está ali. Aí o que acontece? O motorista chega, acha a vaga e para bem no meio, ou melhor, um lugar que poderiam parar 2 carros, ele toma só para ele. Pois não, veja bem, essa questão, e aí eu falo com muita, que é uma coisa que a gente está falando de mobilidade urbana, né? Eu falo isso com muita propriedade, porque a gente sabe realmente que Camaçari tem um déficit muito grande de áreas para estacionamento. A ideia nossa é transformar o centro em zona azul. O que é a zona azul? É o estacionamento periférico, entendeu? Rotativo. E isso a gente vai fazer. No início do ano que vem, a gente já vai estar implementando, já estamos estudando qual o melhor tipo de zona azul que a gente vai licitar. E nós vamos fazer isso. O que é a zona azul? A zona azul é o estacionamento rotativo. Porque o que é que ocorre hoje? Se você trabalha aqui, em tese, você como funcionária daqui da emissora,
ela deveria ter um lugar para você colocar seu carro. Certo. Tá? Mas já que não tem, e nós também não temos, o que é que nós vamos fazer? Outra cidade em cima? Não. O que é que nós podemos dizer? Bom, ou Jane vai deixar o carro em casa e vem de bicicleta ou no ônibus, e para isso a gente precisa também de um transporte digno e licitado, que estejam dentro dos padrões, dos melhores padrões, e a gente vai conseguir isso com a licitação que nós vamos fazer o ano que vem. Nós estamos preparando isso, que também eu fico misturando as coisas, mas assim, eu acho que eu estou dando uma resposta ao público, que é esse plano de mobilidade urbana. Ele começa pelo PDTT, o Plano Diretor de Trânsito e Transporte, que nós vamos ter todo o estudo, o mapeamento do município, que vai nos dizer onde existem as falhas, onde falta ponto de ônibus. Só para dizer, ele vai me dizer até a estimativa de quanto seria o valor da tarifa. Bom, deixa eu mas voltando ao que você me perguntou sobre a Zona Azul. A Zona Azul. A Zona Azul é exatamente o que estou lhe falando, é o estacionamento rotativo. Você chega aqui nessa via principal, nós contamos, isso já temos 4, 5 meses, fizemos um levantamento só de motocicletas, da Santana, ali da esquina, até a loteria, eram 150 motos. Da loteria para baixo até onde tem revela aquelas fotos, sim, na Praça Brandes, mais quase 100 motos, né? Motos. Sem falar nos veículos. Aí, nós fizemos uma pesquisa. De quem são essas motos? De quem são aqueles veículos que estão estacionados ali? Pasme. São veículos dos comerciantes. São as pessoas que ocupam o dia todo. Os funcionários que ocupam o dia todo. Então, nós chegamos à conclusão que se nós fecharmos aquilo ali e transformarmos em calçadão, não vai fazer grande diferença. Não é? Entendi. Então, a ideia, a priori, e nós estamos aprofundando essa ideia, nós temos alguns espaços ali próximos que a gente pode transformar em estacionamento, mas que essa empresa que venha, ela já vai ter esse compromisso de fazer toda a adequação, e nós vamos transformar em Zona Azul. Tá, porque a Zona Azul, você vai ficar 1h30, sabendo que você quer 1h30, você vai pagar. Então você vai utilizar, dando a resposta que você falou do espaço do carro, você vai utilizar bem utilizado aquele espaço. Entendi. Entendeu? Então é um estacionamento rotativo. Ou então você optar por vir de veículo com solidário, ou você vir de bicicleta, e dentre outras opções que você vai ter. Bom, Taroba, a gente está com o tempo estourado já. Eu queria... Já acabou? Eu queria já agradecer a sua participação, mas já deixar de antemão ao vivo que você já está convidado para a gente ver uma outra data e a gente falar sobre outros assuntos, que eu percebi que a história rendeu muito, que Camaçari é uma cidade grande e a gente tem muito assunto para falar, sim, não é verdade? Sim. Então, eu já queria deixar com você para a gente poder agendar uma outra data para a gente vir falar sobre o trânsito aqui em Camaçari. A gente fica muito à vontade, a gente... vendo você aqui com esse sucesso no programa, uma pessoa aqui de Camaçari, a gente fica feliz. A gente, por ser filho de Camaçari também, a gente fica muito lisonjeado, né? Nas coisas que acontecem com os nossos munícipes, nossos pares, né? Nossos conterrâneos. Essa coisa é muito boa. E dizer a você que a hora que você quiser, e pode me convidar, a gente não tem problema nenhum. Acho que a questão hoje é um desafio para a gente está tentando, acho que a STT está com outra cara, né? A gente está tentando também parabenizar também ao grupo, aos nossos agentes, às pessoas que nos ajudam no dia a dia, aos nossos engenheiros, enfim, né? A toda a família da STT, que realmente tem vontade de prestar um bom serviço, né? Porque eu tenho sido incansável no que a gente precisa fazer para melhorar, e a gente vai melhorar. Eu não tenho sombra de dúvida. Queria deixar a comunidade bastante tranquila que a gente, a ideia que a gente tem, o planejamento que a gente fez para esse ano e para o ano que vem, vocês vão ver grandes mudanças no trânsito, e Camaçari que cresce de forma que a gente tem que ordenar mesmo, porque é a cidade das oportunidades, e com o trabalho do nosso grande prefeito, ele tem sido um grande parceiro nisso aí, e a gente fica muito feliz. Bom, para você que está em casa, o nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com mais um entrevistado. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Tchau, tchau.
Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. Costac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Costac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Este aqui é o Morro da Manteiga. Quando chovia, descia a terra e inundava todo o bairro da Nova Vitória. E agora, seu Ivo? Hoje está uma maravilha, tudo calçadinho, tudo bonito. A prefeitura construiu pontes, fez contenção de encostas, drenagem, recuperou a vegetação. Daqui também vai dar para ver o novo acesso à cidade pela Via Parafuso. O trânsito vai melhorar bastante. Também já estão garantidas 10 mil novas moradias para Camaçari. 2 mil já foram entregues e até o final do ano tem mais 4.300. Graças a Deus eu tenho um teto, posso deitar, dormir tranquilo. E o trabalho segue em frente. 884 escrituras já foram entregues e até o final de setembro serão 1.584. Mais de 100 ruas pavimentadas, novas unidades de saúde da família e a nova UPA de Arembebe em fase de construção. É a prefeitura em movimento. Camaçari, terra das oportunidades. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você.